Tarzan, o Terrível, por Edgar Rice Burroughs. 1. O Pitecantropo. Silencioso como as sombras pelas quais se movia, a grande fera deslizava pela selva à meia-noite, seus olhos amarelos verdeados redondos e fixos, sua cauda musculosa ondulando atrás dele, a cabeça baixa e achatada, e cada músculo vibrando com a emoção da caça. A lua da selva clareava ocasionalmente uma clareira que o grande felino sempre tomava cuidado para evitar. Embora se movesse por uma vegetação densa sobre um tapete de inúmeros galhos, ramos quebrados e folhas, sua passagem não produzia nenhum som que pudesse ser percebido por ouvidos humanos desatentos. Aparentemente menos cauteloso era o ser caçado, movendo-se com tanta discrição quanto o leão 100 passos à frente do carnívoro de pelo dourado, pois em vez de contornar as clareiras naturais banhadas pela lua, ele passava diretamente por elas, e pelo registro tortuoso de suas pegadas poderia de fato se supor que procurava essas avenidas de menor resistência, como era de se esperar, já que, ao contrário de seu sombrio perseguidor, caminhava ereto sobre dois pés, e era despido de pelos. Exceto por um tufo negro sobre a cabeça, seus braços eram bem formados e musculosos, suas mãos eram poderosas e delicadas, com dedos longos e afilados e polegares que chegavam quase à primeira articulação dos dedos indicadores. Suas pernas também eram bem formadas, mas seus pés se afastavam dos padrões de todas as raças humanas, exceto talvez algumas das raças mais baixas, pois os dedos grandes saíam em ângulo reto em relação ao pé. Pausando momentaneamente à luz plena da deslumbrante lua africana, a criatura voltou um ouvido atento para trás então, com a cabeça erguida, seus traços poderiam ser facilmente discernidos à luz do luar. Eram fortes, bem definidos e regulares traços que chamariam atenção por sua beleza masculina em qualquer uma das grandes capitais do mundo. Mas seria esta coisa um homem? Teria sido difícil para um observador nas árvores decidir enquanto a presa do leão retomava seu caminho pela tapeçaria prateada que Luna havia estendido sobre o chão da sombria selva, pois debaixo da tanga de pelos negros que cinge suas coxas pendia um longo rabo branco e sem pelo. Em uma das mãos, a criatura carregava um porrete robusto, e pendurada em seu lado esquerdo por um cinto de ombro havia uma faca curta, embainhada, enquanto um cinto transversal sustentava uma bolsa no quadril direito. Confinando essas tiras ao corpo, e aparentemente sustentando também o pano de cintura, havia um cinto largo que cintilava a luz do luar como se estivesse incrustado de ouro puro, e era fechado no centro da barriga com uma enorme fivela de design ornamentado que cintilava como se tivesse pedras preciosas. Cada vez mais perto se esgueirava Numa, o leão, de sua vítima pretendida, e o fato de que esta não estava totalmente alheia ao perigo era evidenciado pela frequência crescente com que ele virava a orelha e seus olhos negros e penetrantes na direção do gato em seu rastro. Ele não aumentou muito a velocidade, caminhava num passo longo e balançante onde os espaços abertos permitiam, mas afrouxava a faca na bainha e mantinha o porrete sempre pronto para uma ação instantânea. Abrindo o caminho finalmente por uma faixa estreita de vegetação densa da selva, a criatura humana irrompeu em uma área quase sem árvores de considerável extensão. Por um instante ele hesitou, olhando rapidamente para trás e depois para cima, para a segurança dos galhos das grandes árvores que balançavam acima dele, mas um impulso maior do que o medo ou a cautela aparentemente influenciou sua decisão, pois ele voltou a avançar pela pequena planície, deixando para trás a segurança das árvores. Em intervalos maiores ou menores, santuários folhosos pontilhavam a expansão gramada à sua frente, e a rota que ele seguia, de um para outro, indicava que ele não havia abandonado totalmente a prudência. Mas depois que a segunda árvore ficou para trás, a distância até a próxima era considerável, e foi então que Numa saiu da cobertura da selva, e vendo sua presa aparentemente indefesa diante dele, ergueu o rabo rigidamente e avançou. 2 meses, 2 longos e cansativos meses cheios de fome, sede, dificuldades, decepções e, acima de tudo, de dor lancinante haviam se passado desde que Tarzan das Selvas soube, pelo diário do falecido capitão alemão, que sua esposa ainda estava viva. Uma breve investigação, na qual contou com a entusiástica ajuda do Departamento de Inteligência da Expedição Britânica do Leste Africano, revelou o fato de que havia sido feita uma tentativa de manter Lady Jane escondida no interior, por razões das quais apenas o alto comando alemão poderia ter conhecimento. Sob o comando do tenente Obergatz e de um destacamento de tropas nativas alemãs, ela havia sido enviada além da fronteira, para o Estado Livre do Congo. Começando sozinho em busca dela, Tarzan conseguiu encontrar a aldeia na qual ela havia sido encarcerada, apenas para descobrir que ela havia escapado meses antes, e que o oficial alemão havia desaparecido ao mesmo tempo. A partir daí, as histórias dos chefes e dos guerreiros que ele interrogou eram vagas e frequentemente contraditórias. Até mesmo a direção que os fugitivos haviam tomado Tarzan só pôde supor,
juntando pequenos fragmentos de evidências coletadas de várias fontes. Conjecturas sinistras foram impostas a ele por várias observações que fez na aldeia. Uma era a prova incontestável de que essas pessoas eram comedores de homens, a outra, a presença na aldeia de vários artigos de uniformes e equipamentos nativos alemães. A grande risco e enfrentando objeções ríspidas por parte do chefe, o homem macaco fez uma inspeção cuidadosa de cada cabana da aldeia, da qual pelo menos um pequeno raio de esperança surgiu pelo fato de ele não ter encontrado nenhum artigo que pudesse ter pertencido à sua esposa. Saindo da aldeia, ele seguiu em direção ao sudoeste, atravessando, após as mais terríveis dificuldades, uma vasta estepe sem água coberta em grande parte por densos espinhos, chegando finalmente a uma região que provavelmente nunca havia sido antes visitada por nenhum homem branco, e que era conhecida apenas nas lendas das tribos cujos territórios faziam fronteira com ela. Ali havia montanhas íngremes, planaltos bem irrigados, amplas planícies e vastos pântanos lamacentos, mas nem as planícies, nem os planaltos, nem as montanhas eram acessíveis a ele até que, após semanas de esforço árduo, conseguiu encontrar um local onde pudesse atravessar os pântanos, um trecho horrível infestado de cobras venenosas e outros répteis maiores e perigosos. Em várias ocasiões, ele vislumbrou à distância ou à noite o que poderia ter sido monstros reptilianos titânicos, mas como havia hipopótamos, rinocerontes e elefantes em grande número dentro e ao redor do pântano, ele nunca teve certeza de que as formas que viu não fossem desses animais. Quando finalmente ele se encontrou em terra firme após atravessar os pântanos, percebeu por que, talvez por incontáveis eras, esse território havia desafiado a coragem e a resistência das raças heróicas do mundo exterior que, após inúmeros reveses e sofrimentos inacreditáveis, haviam penetrado praticamente em todas as outras regiões, de polo a polo. Pela abundância e diversidade da caça, poderia parecer que todas as espécies conhecidas de aves, animais e répteis haviam buscado aqui um refúgio onde pudessem resistir pela última vez contra as multidões de homens que se espalhavam constantemente pela superfície da terra, tomando os terrenos de caça das ordens inferiores, desde o momento em que o primeiro macaco perdeu os pelos e deixou de andar sobre os nós dos dedos. Até mesmo as espécies com as quais Tarzan estava familiarizado mostravam aqui, ou os resultados de uma linha divergente de evolução, ou uma forma inalterada que havia sido transmitida sem variação por incontáveis eras. Além disso, havia muitas variedades híbridas, não sendo a menos interessante para Tarzan um leão listrado de amarelo e preto, menor do que a espécie com a qual Tarzan estava familiarizado, mas ainda assim uma fera formidável, já que possuía, além de presas afiadas como sabres, o temperamento de um diabinho. Para Tarzan, isso indicava que tigres já haviam percorrido as selvas da África, possivelmente tigres dente de sabres gigantes de outra época, e que aparentemente haviam cruzado com leões, gerando os terrores que ele ocasionalmente encontrava nos dias atuais. Os verdadeiros leões deste novo velho mundo diferem um pouco daqueles com os quais ele estava familiarizado, em tamanho e conformação eram quase idênticos, mas, em vez de perderem as manchas de leopardo da infância, elas permaneciam por toda a vida tão distintamente marcadas quanto as do leopardo. 2 meses de esforço não haviam revelado o menor indício de que quem ele procurava tivesse entrado nesta terra bela, porém imponente. Sua investigação, entretanto, sobre a aldeia de canibais e seu interrogatório a outras tribos da vizinhança o haviam convencido de que, se Lady Jane ainda estivesse viva, era nesta direção que ele deveria procurá-la, já que, por um processo de eliminação, ele havia reduzido a direção de seu percurso a apenas esta possibilidade. Como ela teria atravessado o pântano, ele não podia imaginar, e ainda assim algo dentro dele parecia instigá-lo a acreditar que ela o havia atravessado, e que, se ainda vivesse, era aqui que ela deveria ser procurada. Mas esse território desconhecido e inexplorado era de grande extensão, montanhas sombrias e ameaçadoras bloqueavam seu caminho, torrentes caindo de fortificações rochosas impediam seu progresso, e a cada curva ele era forçado a usar inteligência e força contra os grandes carnívoros para poder obter sustento. Repetidas vezes Tarzan e Numa perseguiram a mesma presa e ora um, ora outro, levava o prêmio. Raramente, porém, o homem macaco passava fome, pois o país era rico em animais de caça, aves, peixes, frutas e nas incontáveis outras formas de vida vegetal das quais o homem criado na selva podia subsistir. Tarzan frequentemente se perguntava por que, em um país tão rico, não encontrava evidências da presença humana, e chegará finalmente à conclusão de que as estepes ressecadas e cobertas de espinhos, bem como os pântanos horríveis, formavam uma barreira suficiente para proteger eficientemente aquele país das investidas da humanidade. Após dias de busca, ele finalmente conseguiu descobrir uma passagem pelas montanhas e, descendo pelo lado oposto, encontrou-se em um país praticamente idêntico ao que havia deixado. A caça era boa,
em um poço de água na entrada de um cânion que desembocava em uma planície coberta de árvores. Bara, o servo, caiu fácil vítima da astúcia do homem-macaco. Era apenas ao anoitecer. As vozes de grandes caçadores de quatro patas surgiam de vez em quando de várias direções, e como o cânion, entre suas árvores, não oferecia um refúgio confortável, o homem-macaco colocou a carcaça do servo sobre os ombros e começou a descer para a planície. Do lado oposto erguiam-se árvores altíssimas, uma grande floresta que sugeria a seu olhar experiente uma poderosa selva. Em direção a ela, o homem-macaco inclinou seus passos, mas quando estava no meio da planície, encontrou uma árvore perfeita para seu abrigo noturno, subiu agilmente aos galhos e, em pouco tempo, teve um lugar confortável para descansar. Aqui ele comeu a carne de Bara, e satisfeito, levou o restante da carcaça para o lado oposto da árvore, onde a depositou bem acima do chão, em um lugar seguro. Voltando para seu lugar, acomodou-se para dormir. Em poucos instantes, os rugidos dos leões e os uivos dos gatos menores caíram em ouvidos surdos. Os ruídos habituais da selva mais compunham do que perturbavam o homem-macaco, mas um som incomum, por mais imperceptível que fosse ao ouvido desperto do homem civilizado, raramente deixava de incidir sobre a consciência de Tarzan, por mais profundo que fosse o seu sono. E assim aconteceu que, quando a lua estava alta, uma súbita corrida de pés sobre o tapete de grama nas proximidades de sua árvore o trouxe a uma vigilância e atividade prontas. Tarzan não desperta como você e eu, com o peso do sono ainda sobre seus olhos e cérebro, pois se as criaturas da selva despertassem assim, seus despertares seriam pouco. Assim que seus olhos se abriram, claros e brilhantes, também claros e brilhantes sobre os centros nervosos de seu cérebro ficaram registradas as diversas percepções de todos os seus sentidos. Quase abaixo dele, correndo em direção à sua árvore, estava o que à primeira vista parecia ser um homem branco quase nu, mas mesmo no primeiro instante da descoberta, o longo rabo branco projetando-se para trás não passou despercebido pelo homem. Atrás da figura em fuga, escapando, vinha Numa, o leão, em plena investida, silenciosa a presa, silencioso o caçador. Como dois espíritos em um mundo morto, os dois se moviam com rapidez silenciosa em direção à tragédia culminante dessa corrida sombria. Mesmo quando seus olhos se abriram e captaram a cena abaixo dele, mesmo naquele breve instante de percepção, seguiram-se a razão, o julgamento e a decisão, tão rapidamente um após o outro que quase simultaneamente o homem-macaco estava no ar, pois ele havia visto uma criatura de pele branca moldada de maneira semelhante à sua, perseguida pelo inimigo hereditário de Tarzan. O leão estava tão próximo do homem-coisa em fuga que Tarzan não teve tempo de escolher cuidadosamente o método de seu ataque. Como um mergulhador que salta da plataforma de cabeça para a água abaixo, assim Tarzan dos macacos mergulhou direto em Numa, o leão nu, em sua mão direita, a lâmina de seu pai que tantas vezes antes havia provado o sangue de leões. Uma garra raspante atingiu Tarzan de lado, causando uma ferida longa e profunda. E então o homem-macaco estava nas costas de Numa, e a lâmina afundava repetidamente no lado selvagem. Nem o ser humano continuava fugindo ou ocioso. Ele também, criatura da selva, havia sentido imediatamente a verdade do milagre de sua salvação. Virando-se no lugar, saltou à frente com o porrete erguido para auxiliar Tarzan em derrotar Numa. Um único golpe terrível no crânio achatado da fera deixou inconsciente então, quando a faca de Tarzan encontrou o coração selvagem. Alguns espasmos convulsivos e um relaxamento súbito marcaram a passagem do carnívoro. Saltando de pé, o homem-macaco colocou seu pé sobre a carcaça de sua presa e, levantando o rosto para Goro, a lua, soltou o grito de vitória selvagem que tantas vezes havia despertado os ecos de sua selva natal. Quando o grito horrível escapou dos lábios do homem-macaco, a criatura recuou rapidamente como em um súbito temor, mas, quando Tarzan devolveu sua faca de caça à bainha e se voltou para ele, o outro viu na quieta dignidade de seu comportamento nenhuma razão para apreensão. Por um momento, os dois ficaram se avaliando, e então a criatura homem falou. Tarzan percebeu que o ser à sua frente estava emitindo sons articulados que expressavam em discurso, embora em uma língua com a qual Tarzan não estava familiarizado, os pensamentos de um homem possuindo, em maior ou menor grau, os mesmos poderes de raciocínio que ele possuía. Em outras palavras, embora a criatura diante dele tivesse o rabo, os polegares e os grandes dedos de um macaco, era, em todos os outros aspectos, evidentemente um homem. O sangue, que agora escorria pelo lado de Tarzan, chamou a atenção da criatura. Do bolso que carregava na cintura, ele tirou uma pequena bolsa, e aproximando-se de Tarzan, indicou com sinais que queria que o homem-macaco se deitasse para que pudesse tratar o ferimento. Depois, abrindo as bordas do corte, polvilhou a carne exposta com pó da pequena bolsa. A dor do ferimento não era nada perto da tortura excruciante do remédio, mas, acostumado ao sofrimento físico,
O homem macaco a suportou estoicamente. Em poucos minutos, não só o sangramento cessará como também a dor. Em resposta às modulações suaves e nada desagradáveis da voz do outro, Tarzan falou em vários dialetos tribais do interior, bem como na língua dos grandes símios, mas era evidente que o homem não entendia nenhum deles. Vendo que não conseguiam se fazer compreender, o Pithecanthropus avançou em direção a Tarzan, colocando a mão esquerda sobre o próprio peito, pôs a palma da mão direita sobre o coração do homem macaco. Para este, a ação parecia uma forma de saudação amigável, e sendo versado nos hábitos de raças não civilizadas, ele respondeu de maneira semelhante, percebendo que, sem dúvida, era essa a intenção. Sua ação parecia satisfazer e agradar seu novo conhecido, que imediatamente voltou a falar e, finalmente, com a cabeça inclinada para trás, farejou o ar na direção da árvore acima deles e então, apontando de repente para a carcaça de Bara, o servo, tocou sua barriga em uma linguagem gestual que até o mais lento poderia interpretar. Com um aceno de mão, Tarzan convidou seu convidado a participar dos restos de sua refeição selvagem, e o outro, saltando agilmente como um pequeno macaco para os galhos mais baixos da árvore, dirigiu-se rapidamente à carne, sempre auxiliado por sua longa, forte e sinuosa cauda. O Pithecanthropus comia em silêncio, cortando pequenas tiras do lombo do servo com sua afiada faca. Do seu esconderijo na árvore, Tarzan observava seu companheiro, notando a preponderância de atributos humanos, sem dúvida acentuada pelos paradoxos polegares, grandes dedos dos pés e cauda. Ele se perguntou se essa criatura representava alguma raça estranha ou se, o que parecia mais provável, era apenas um atavismo. Qualquer uma das suposições teria parecido suficientemente absurda se ele não tivesse diante de si a evidência da existência da criatura. Lá estava ele, no entanto, um homem com cauda e mãos e pés nitidamente arborícolas. Suas vestes, incrustadas de ouro e cravejadas de joias, só poderiam ter sido confeccionadas por artesãos habilidosos, mas se tinham sido obra desse indivíduo ou de outros como ele, ou de uma raça inteiramente diferente, Tarzan, é claro, não poderia determinar. Terminada a refeição, o convidado limpou os dedos e os lábios com folhas arrancadas de um ramo próximo, olhou para Tarzan com um sorriso agradável que revelava uma fila de dentes brancos e fortes, cujos caninos não eram maiores que os de Tarzan, disse algumas palavras que Tarzan julgou ser uma expressão educada de agradecimento e então procurou um lugar confortável na árvore para passar a noite. A terra estava envolta na escuridão que precede o amanhecer quando Tarzan foi acordado por um violento balanço da árvore em que havia se abrigado. Ao abrir os olhos, viu que seu companheiro também estava alerta, e, olhando rapidamente ao redor para compreender a causa da perturbação, o homem macaco ficou estupefato com a cena que se desenrolava diante de seus olhos. A sombra tênue de uma forma colossal ergueu-se próxima à árvore, e ele percebeu que era o atrito do corpo gigantesco contra os galhos que o havia despertado. Que uma criatura tão enorme pudesse se aproximar tão perto sem perturbá-lo encheu Tarzan de admiração e constrangimento ao mesmo tempo. Na penumbra, o homem macaco inicialmente concebeu que o intruso fosse um elefante. Ainda assim, se fosse, seria de proporções maiores do que qualquer que ele já tivesse visto antes. Mas, à medida que os contornos difusos se tornavam menos indistintos, ele viu, à altura de seus olhos e a 6 metros do chão, a silhueta obscura de um dorso grotescamente serrilhado, que dava a impressão de uma criatura cujas vértebras da coluna tinham cada uma um chifre grosso e pesado. Apenas uma parte das costas era visível para o homem macaco, o resto do corpo perdido nas densas sombras sob a árvore, de onde agora se erguia o som de mandíbulas gigantes esmagando poderosamente carne e osso. Pelos odores que subiam até as narinas sensíveis do homem macaco, ele percebeu logo que sob ele havia um enorme réptil se alimentando da carcaça do leão que havia sido morto ali mais cedo naquela noite. Enquanto os olhos de Tarzan, cheios de curiosidade, tentavam inutilmente penetrar nas sombras escuras, ele sentiu um toque leve em seu ombro. Ao se virar, viu que seu companheiro estava tentando chamar sua atenção. A criatura, pressionando um dedo indicador contra os próprios lábios como se pedisse silêncio, tentou, puxando o braço de Tarzan, indicar que deveriam partir imediatamente. Percebendo que estava em um país estranho, evidentemente infestado por criaturas de tamanho titânico, cujos hábitos e poderes eram totalmente desconhecidos para ele, o homem macaco permitiu-se ser levado. Com a maior cautela, o Pithecanthropus desceu da árvore pelo lado oposto em relação ao grande predador noturno, e seguido de perto por Tarzan, afastou-se silenciosamente pela noite cruzando a planície. O homem em cima estava bastante relutante em abrir mão de uma oportunidade de inspecionar uma criatura que ele percebeu ser provavelmente totalmente diferente de tudo que conhecera antes. Ainda assim, era sábio o suficiente para saber quando a discrição é a melhor parte da coragem, e agora, como no passado, cede a essa lei que domina os semelhantes da vida selvagem.
impedindo-os de se expor ao perigo inutilmente, cujas vidas já estão suficientemente preenchidas de perigos em sua rotina habitual, de alimentação e acasalamento. À medida que o sol nascente dissipava as sombras da noite, Tarzan se viu novamente à beira de uma grande floresta na qual seu guia se lançou, subindo agilmente pelos galhos das árvores pelos quais se movia com a rapidez de longa experiência e instinto hereditário, mas, embora auxiliado por uma cauda preênsil, dedos das mãos e dos pés, o homem-coisa se movia pela floresta com nenhuma facilidade ou segurança maior do que o próprio homem-macaco gigante. Foi durante essa jornada que Tarzan se lembrou da ferida em seu lado, infligida na noite anterior pelas garras rasgadoras de Numa, o leão, e ao examiná-la, ficou surpreso ao descobrir que não apenas não doía, mas ao longo de suas bordas não havia sinais de inflamação, resultado, sem dúvida, do pó antisséptico que seu estranho companheiro havia polvilhado sobre ela. Eles seguiram por 1 ou 2 milhas quando o companheiro de Tarzan chegou ao chão em uma encosta gramada sob uma grande árvore cujos galhos se projetavam sobre um riacho límpido. Ali beberam, e Tarzan descobriu que a água era não apenas deliciosamente pura e fresca, mas de uma temperatura gelada que indicava sua rápida descida das altas montanhas de sua origem. Jogando de lado seu pano de cintura e armas, Tarzan entrou na pequena piscina sob a árvore, e depois de um momento, emergiu muito revigorado e cheio de um forte desejo de tomar café da manhã. Ao sair da piscina, percebeu seu companheiro observando com uma expressão de confusão no rosto. Pegando o homem-macaco pelo ombro, ele o virou de modo que as costas de Tarzan ficassem voltadas para ele e então, tocando a extremidade da coluna de Tarzan com o dedo indicador, enrolou sua própria cauda sobre o ombro. Girando novamente o homem-macaco, apontou primeiro para Tarzan e depois para seu próprio apêndice caudal, com uma expressão de perplexidade no rosto, enquanto tagarelava animadamente em sua estranha língua. O homem-macaco percebeu que provavelmente pela primeira vez seu companheiro havia descoberto que ele era naturalmente sem cauda, em vez de por acidente, e assim chamou atenção para os próprios grandes dedos dos pés e polegares para reforçar ainda mais a criatura que eles eram de espécies diferentes. O sujeito balançou a cabeça com dúvida, como totalmente incapaz de compreender por que Tarzan deveria ser tão diferente dele, mas, por fim, aparentemente desistindo do problema com um encolher de ombro, ele deixou de lado seu próprio arnês, pele e armas e entrou na piscina. Concluídas suas abluções e readotando seu modesto vestuário, ele sentou-se ao pé da árvore. Fazendo sinal para Tarzan ocupar um lugar ao seu lado, abriu a bolsa que pendia do seu lado direito, tirando dela tiras de carne seca e um punhado de nozes de casca fina com as quais Tarzan não estava familiarizado. Vendo o outro quebrá-las com os dentes e comer o miolo, Tarzan seguiu o exemplo que lhe foi dado, descobrindo que a carne era saborosa e bem temperada. A carne seca também não era desagradável, embora evidentemente tivesse sido desidratada sem sal, um produto que Tarzan imaginava ser difícil de conseguir naquela região. Enquanto comiam, o companheiro de Tarzan apontava para as nozes, a carne seca e vários outros objetos próximos, repetindo a cada vez o que Tarzan rapidamente descobriu ter de ser os nomes dessas coisas na língua nativa da criatura. O homem-macaco não pôde deixar de sorrir diante desse evidente desejo, por parte de seu novo conhecido, de lhe transmitir instruções que, eventualmente, poderiam levar a uma troca de pensamentos entre eles. Já dominando várias línguas e uma infinidade de dialetos, o homem-macaco sentiu que poderia assimilar facilmente outra, mesmo que esta parecesse inteiramente sem relação com qualquer idioma que ele conhecesse. Tão ocupados estavam com o café da manhã e a lição que nenhum deles percebeu os olhos brilhantes que os observavam lá de cima. Nem Tarzan tinha consciência de qualquer perigo iminente até o instante em que um enorme corpo peludo saltou sobre seu companheiro vindo dos galhos acima deles. 2. Até a morte. No momento da descoberta, Tarzan viu que a criatura era quase equivalente a seu companheiro em tamanho e conformação, com a exceção de que seu corpo estava inteiramente coberto por um pelo negro e desgrenhado que quase ocultava seus traços, enquanto sua armadura e armas eram semelhantes às da criatura que ele havia atacado. Antes que Tarzan pudesse intervir, a criatura desferiu um golpe na cabeça do companheiro do homem-macaco com seu porrete nodoso, derrubando-o inconsciente ao chão. Mas antes que pudesse causar mais ferimentos à sua presa indefesa, o homem-macaco já havia se fechado sobre ele. Instantaneamente, Tarzan percebeu que estava preso com uma criatura de força quase sobre-humana. Os dedos musculosos de uma mão poderosa buscavam sua garganta enquanto a outra levantava o porrete acima da cabeça. Mas se a força do atacante peludo era grande, grande também era de seu antagonista de pele lisa. Desferindo um único golpe terrível com o punho cerrado no queixo do outro, Tarzan momentaneamente desequilibrou seu agressor e então seus próprios dedos se fecharam sobre a garganta cabeluda, enquanto com a outra mão ele agarrava o pulso do braço que brandia o porrete. Com igual rapidez, ele lançou sua perna direita atrás do bruto peludo,
projetando seu peso para a frente, lançou a criatura sobre seu quadril pesadamente ao chão, ao mesmo tempo precipitando seu próprio corpo sobre o peito do outro. Com o choque do impacto, o clube caiu da mão do Brutamontes e o agarrar de Tarzan foi arrancado de sua garganta. Instantaneamente, os dois ficaram presos em um abraço mortal. Embora a criatura mordesse Tarzan, este percebeu rapidamente que não se tratava de um método de ataque ou defesa particularmente formidável, já que seus caninos mal eram mais desenvolvidos que os seus. O que ele precisava principalmente se proteger era da cauda sinuosa que tentava constantemente se enrolar em seu pescoço e contra a qual a experiência não lhe oferecia nenhuma defesa. Lutando e rosnando, os dois se contorciam pelo gramado ao pé da árvore, ora um por cima, ora o outro, mas cada um estava mais ocupado no momento em defender sua garganta do aperto sufocante do outro do que em táticas agressivas e ofensivas. Mas, logo, o homem-macaco viu sua oportunidade, e enquanto rolavam, forçou a criatura cada vez mais próxima da lagoa, nas margens da qual a batalha se desenrolava. Por fim, eles ficaram à beira da água e agora restava Tarzan precipitá-los ambos sob a superfície, mas de maneira que ele pudesse permanecer por cima. No mesmo instante, apareceu no alcance da visão de Tarzan, logo atrás da forma prostrada de seu companheiro, a figura agachada e de rosto demoníaco do híbrido listrado de dentes de sabre, olhando para ele com um rosnado malévolo. Quase simultaneamente, o antagonista peludo de Tarzan descobriu a figura ameaçadora do grande felino. Imediatamente, ele cessou suas atividades beligerantes contra Tarzan, tagarelando com o homem-macaco, tentou se soltar do domínio de Tarzan, mas de uma forma que indicava que, para ele, a batalha deles havia acabado. Percebendo o perigo para seu companheiro inconsciente e ansioso para protegê-lo do dente de sabre, o homem-macaco soltou o controle sobre o adversário e juntos os dois se levantaram. Sacando sua faca, Tarzan avançou lentamente em direção ao corpo de seu companheiro, esperando que seu recente antagonista aproveitasse a oportunidade para escapar. Para sua surpresa, no entanto, a fera, depois de recuperar seu porrete, avançou ao seu lado. O grande felino, achatado sobre o ventre, permaneceu imóvel, exceto pelo rabo que se contraía e pelos lábios que rosnavam, onde estava talvez a 15 metros do corpo do Pithecanthropo. Quando Tarzan passou por cima do corpo deste, viu suas pálpebras tremerem e se abrirem, e em seu coração sentiu uma estranha sensação de alívio por a criatura não estar morta e a percepção de que, sem perceber, havia surgido em seu coração selvagem um vínculo de apego por este estranho novo amigo. Tarzan continuou a se aproximar do tigre dente de sabre, nem a besta peluda à sua direita ficou para trás. Aproximavam-se cada vez mais até que, a uma distância de cerca de 6 metros, o híbrido investiu. Sua investida foi direcionada ao macaco peludo e quase humano que parou em seu caminho com o porrete erguido para enfrentar o ataque. Tarzan, ao contrário, avançou em um salto, com uma velocidade segunda a nenhuma, nem mesmo a do felino ágil. Lançou-se de cabeça sobre ele como faria um jogador de rugby em um campo americano. Seu braço direito circulou o pescoço da fera à frente do ombro direito, o esquerdo atrás da pata dianteira esquerda, e tão grande foi a força do impacto que os dois rolaram várias vezes pelo chão, o gato gritando e aranhando para se libertar, a fim de se voltar contra seu atacante, o homem agarrando-se desesperadamente à sua presa. Aparentemente, o ataque foi de uma ferocidade louca e sem sentido, não guiada nem pela razão nem pela habilidade. Nada, no entanto, poderia estar mais longe da verdade do que tal suposição, já que cada músculo do enorme corpo do homem-macaco obedecia aos ditames da mente astuta que a longa experiência havia treinado para enfrentar todas as exigências de um encontro desse tipo. As longas e poderosas pernas, embora aparentemente intrinsecamente entrelaçadas com os pés traseiros do gato aranhador, escapavam, como por um milagre, das garras e ainda, no exato instante certo, em meio a todo o rolamento e arremesso, estavam exatamente onde deveriam estar para executar o plano ofensivo do homem-macaco. De modo que, no instante em que o gato acreditava ter conquistado a supremacia sobre seu oponente, foi repentinamente erguido enquanto o homem-macaco se levantava, mantendo o animal listrado junto ao corpo enquanto se erguia e forçando-o para trás até que ele não pudesse fazer mais do que arranhar o ar sem ajuda. Instantaneamente, o negro desgrenhado investiu com a faca em punho, que enterrou no coração da fera. Por alguns instantes, Tarzan manteve sua força, mas quando o corpo relaxou em dissolução final, ele o empurrou e os dois que antes estavam presos em combate mortal ficaram frente a frente, diante do corpo do inimigo comum. Tarzan esperou, pronto tanto para a paz quanto para a guerra. Logo, duas mãos negras e desgrenhadas foram levantadas, a esquerda repousou sobre o próprio coração e a direita se estendeu até que a palma tocasse o peito de Tarzan. Era a mesma forma de saudação amigável com a qual o Pithecanthropo selara sua aliança com o homem-macaco, e Tarzan,
feliz por cada aliado que pudesse conquistar neste mundo estranho e selvagem, rapidamente aceitou a amizade oferecida. Ao final da breve cerimônia, Tarzan, olhando na direção do Pitecantropus sem pelo, descobriu que este havia recuperado a consciência e estava sentado ereto, observando-os atentamente. Ele agora se levantou lentamente e, ao mesmo tempo, o negro desgrenhado se voltou em sua direção e falou com ele naquilo que evidentemente era a língua comum deles. Ó Sem Pelos respondeu e os dois se aproximaram lentamente. Tarzan assistia com interesse ao desenrolar do encontro. Eles pararam a alguns passos de distância, primeiro um e depois o outro falando rapidamente, mas sem aparente excitação, ocasionalmente olhando ou acenando para Tarzan, indicando que ele era, de certa forma, o assunto da conversa deles. Atualmente, eles avançaram vivamente até se encontrarem, ocasião em que se repetiu a breve cerimônia de aliança que anteriormente marcará a cessação das hostilidades entre Tarzan e o negro. Em seguida, avançaram em direção ao homem-macaco, dirigindo-se a ele com seriedade, como se tentassem transmitir alguma informação importante. Logo, no entanto, desistiram, considerando a tarefa infrutífera, e recorrendo à linguagem gestual, comunicaram a Tarzan que estavam seguindo seu caminho juntos e o incentivavam a acompanhá-los. Como a direção que indicaram era uma rota que Tarzan não havia percorrido antes, ele ficou extremamente disposto a atender ao pedido, pois havia decidido explorar minuciosamente essa terra desconhecida antes de definitivamente abandonar a busca por Lady Jane nela. Por vários dias, seu caminho seguiu pelas encostas paralelas à imponente cordilheira que se erguia acima. Frequentemente eram ameaçados pelos selvagens habitantes desse remoto refúgio, e ocasionalmente Tarzan vislumbrava formas estranhas de proporções gigantescas entre as sombras da noite. No terceiro dia, depararam-se com uma grande caverna natural na face de um penhasco baixo, ao pé do qual caía um dos inúmeros riachos das montanhas que irrigavam a planície abaixo e alimentavam os pântanos nas terras baixas na borda do país. Ali os três estabeleceram sua morada temporária, onde o aprendizado de Tarzan na língua de seus companheiros progredia mais rapidamente do que durante a marcha. A caverna mostrava evidências de ter abrigado outras formas semelhantes a humanos no passado. Restos de uma lareira rudimentar de pedra permaneciam, e as paredes e o teto estavam enegrecidos pela fumaça de muitas fogueiras. Escritos na fuligem, e às vezes profundamente na rocha abaixo, havia estranhos hieróglifos e os contornos de bestas, aves e répteis, alguns destes últimos de formas estranhas, sugerindo criaturas extintas dos tempos jurássicos. Alguns dos hieróglifos mais recentes foram lidos com interesse pelos companheiros de Tarzan, que comentaram sobre eles e, em seguida, com as pontas de suas facas, também acrescentaram algo que poderia ser um registro ancestral nas paredes enegrecidas. A curiosidade de Tarzan foi despertada, mas a única explicação que ele conseguia encontrar era que estava olhando possivelmente para o registro de hotel mais primitivo do mundo. Pelo menos isso lhe dava uma visão mais profunda sobre o desenvolvimento das estranhas criaturas com as quais o destino o havia lançado. Ali estavam homens com caudas de macaco, um deles tão coberto de pelos quanto qualquer besta da ordem inferior, e ainda assim era evidente que eles possuíam não apenas uma linguagem falada, mas também escrita. O primeiro ele estava dominando lentamente, diante desta nova evidência de uma civilização inesperada em criaturas que possuíam tantos atributos físicos de bestas. A curiosidade de Tarzan foi ainda mais aguçada e seu desejo de rapidamente dominar sua língua se fortaleceu, com o resultado de que ele se dedicou à tarefa que havia se proposto com ainda maior assiduidade. Ele já conhecia os nomes de seus companheiros e os nomes comuns da fauna e flora com a qual eles mais frequentemente entravam em contato. Taden, e de pele branca e sem pelos, tendo assumido o papel de tutor, executava sua tarefa com uma determinação única que se refletia no rápido domínio da língua materna de Taden por seu aluno. Onlet, o cabeludo de pele negra, também parecia sentir que repousava sobre seus ombros largos uma parte do fardo da responsabilidade pela educação de Tarzan, com o resultado de que um ou outro estava quase constantemente instruindo o homem-macaco durante suas horas de vigília. O resultado foi apenas o que se poderia esperar, uma rápida assimilação dos ensinamentos, de forma que, antes que qualquer um deles percebesse, a comunicação verbal se tornou um fato consumado. Tarzan explicou aos seus companheiros o propósito de sua missão, mas nenhum deles pôde lhe dar o menor fio de esperança para tecer no tecido de seu anseio. Nunca houve em seu país uma mulher como a que ele descreve, nem qualquer homem sem cauda além dele mesmo que eles tivessem visto. Estive ausente de Alo enquanto Bu, a lua, completava 7 ciclos, disse Taden. Muitas coisas podem acontecer em 7 vezes 28 dias, mas duvido que sua mulher tenha conseguido entrar em nosso país através das terríveis pântanos que até você achou um obstáculo quase intransponível. E se tivesse conseguido, poderia ela ter sobrevivido aos perigos que você já enfrentou,
além daqueles dos quais ainda terá que aprender. Nem mesmo nossas próprias mulheres se aventuram nas terras selvagens além das cidades. Alor, cidade-luz, cidade da luz, refletiu Tarzan, traduzindo a palavra para sua própria língua. E onde está Alor? Ele perguntou. É sua cidade, Taden-Onlet. É meu, respondeu o sem-pelos. Mas não os de Onlet. Os Vasdon não têm cidades, vivem nas árvores das florestas e nas cavernas das colinas, não é assim, homem negro? Concluiu, virando-se para o gigante peludo ao seu lado. Sim, respondeu Onlet. Nós, Vasdon, somos livres, apenas os Odon se aprisionam nas cidades. Eu não seria um homem branco. Tarzan sorriu. Mesmo ali havia distinção racial entre homem branco e homem negro, Rodon e Vasdon. Nem mesmo o fato de parecerem iguais em inteligência fazia diferença, um era branco e o outro era negro. E era fácil ver que o branco se considerava superior ao outro. Podia-se perceber isso em seu sorriso tranquilo. Onde está Alor? Tarzan perguntou novamente. Você está voltando para lá. Fica além das montanhas, respondeu Taden. Não retorno para lá ainda não. Não até que Khotan não exista mais. Khotan? Perguntou Tarzan. Khotan é o rei, explicou o Pitecantropo. Ele governa esta terra. Eu fui um de seus guerreiros. Eu vivia no palácio de Khotan e lá conheci Oloá, sua filha. Nós nos amávamos, luz da estrela, ela e eu, mas Khotan não aceitava nada comigo. Ele me enviou para lutar com os homens da aldeia de Daquete, que haviam se recusado a pagar tributo ao rei, pensando que eu seria morto, pois Daquete é famoso por seus muitos guerreiros valentes. E eu não fui morto. Pelo contrário, voltei vitorioso com o tributo, e com Daquete em pessoa, meu prisioneiro. Mas Khotan não ficou satisfeito porque viu que Oloá me amava ainda mais do que antes, seu amor sendo fortalecido e engrandecido pelo orgulho de minha conquista. Poderoso é meu pai, Jadon, o Homem-Leão, chefe da maior aldeia fora de Alo. A ele Khotan hesitou em afrontar, e assim não pôde deixar de me elogiar pelo meu sucesso, embora tenha feito isso com meio sorriso. Mas você não entende, é o que chamamos de sorriso que move apenas os músculos do rosto, e não afeta a luz dos olhos, significa hipocrisia e duplicidade. Eu devo ser elogiado e recompensado. Que melhor do que me recompensar com a mão de Oloá, sua filha? Mas não. E guarda Oloá para Bulot, filho de Mossar, o chefe cujo bisavô foi rei e que pensa que deveria ser rei. Assim Khotan apaziguaria a ira de Mossar e ganharia a amizade daqueles que, como Mossar, pensam que Mossar deveria ser rei, mas que recompensa poderá recompensar o fiel Taden. Grande é a honra que prestamos aos nossos sacerdotes, nos templos. Até os chefes e o próprio rei se curvam diante deles. Nenhuma honra maior Khotan poderia conferir a um súdito que desejasse ser sacerdote, mas eu não quis. Sacerdotes que não sejam o sumo sacerdote devem tornar-se eunucos, pois nunca podem se casar. Foi a própria Oloá que me trouxe a notícia de que seu pai havia dado as ordens que colocariam em movimento a maquinaria do templo. Um mensageiro estava a caminho em busca de mim para me convocar à presença de Khotan. Recusar o sacerdócio uma vez que ele me fosse oferecido pelo rei significaria afrontar o templo e os deuses, isso teria significado a morte. Mas se eu não aparecesse diante de Khotan, não teria que recusar nada. Oloá e eu decidimos que eu não deveria aparecer. Era melhor fugir, carregando no meu peito um resto de esperança, do que permanecer, com o meu sacerdócio, abandonar a esperança para sempre. Sob as sombras das grandes árvores que crescem nos terrenos do palácio, eu apertei contra mim, talvez, pela última vez então, para que, por azar, eu não encontrasse o mensageiro. Escalei o grande muro que guarda o palácio, e atravessei a cidade escurecida. Meu nome e posição me levaram além do portão da cidade. Desde então, tenho vagado longe dos redutos do Rodon, mas forte em mim está o desejo de retornar, ainda que apenas para olhar de fora das muralhas a cidade que guarda o que mais amo nela, e invamente visitar a aldeia de meu nascimento, para ver invamente meu pai e minha mãe. Mas o risco é grande demais? Perguntou Tarzan. É grande, mas não grande demais, respondeu Taden. Eu irei. E eu irei com vocês, se me permitirem, disse o homem-macaco, pois devo ver esta cidade da luz, este Alor de vocês, e procurar lá por minha companheira perdida, mesmo que vocês acreditem que há pouca chance de eu encontrá-la. E você, Onlet, virá conosco. Por que não? Perguntou o peludo. Os coves da minha tribo ficam nas fendas acima de Alor, e embora esse Sati, nosso chefe, tenha me expulsado, eu gostaria de voltar novamente, pois há uma fêmea lá sobre a qual eu ficaria feliz em olhar mais uma vez e que também ficaria feliz em me olhar. Sim, irei com vocês. esse Sati temia que eu pudesse me tornar chefe, e quem sabe se esse Sati estava certo. Mas Pan é Tili, é ela que procura o primeiro, mesmo antes de uma chefia. Nós três, então, viajaremos juntos, disse Tarzan, e lutemos juntos, acrescentou Taden. Os três como um, e ao falar,
Ele empunhou sua faca e a levantou acima da cabeça. Os três como um, repetiu Onwet, sacando sua arma e imitando o gesto de Tadem. Está decidido. Os três como um, gritou Tarzan dos macacos. Até a morte. E sua lâmina brilhou à luz do sol. Então vamos, disse Onwet. Minha faca está seca e clama pelo sangue de Sat. A trilha pela qual Tadem e Onwet conduziam e que mal poderia ser digna até mesmo do nome de trilha era mais adequada para carneiros monteses, macacos ou aves do que para homens, mas os três que a seguiam estavam acostumados a caminhos que nenhum homem comum ousaria tentar. Agora, nas encostas mais baixas, ela passava por densas florestas onde o chão estava tão coberto por árvores caídas e vinhas e arbustos desenfreados que o caminho se mantinha sempre nos galhos que balançavam alto acima da confusão. Invamente, ela contornava gargantas abertas cujas rochas escorregadias ofereciam suporte apenas momentâneo mesmo aos pés descalços que as tocavam levemente enquanto os três saltavam, como camurças, de um apoio precário para o outro. Tonta e aterrorizante era a maneira como Onwet escolhia atravessar o cume enquanto os conduzia em torno do ombro de uma rocha imponente que se erguia em 200 metros verticais de pedra perpendicular acima de um rio caudaloso. E quando finalmente estiveram em um terreno relativamente plano novamente, Onwet se virou e os olhou intensamente, especialmente Tarzan dos macacos. Vocês dois serviram, disse ele. São companheiros adequados para Onwet, o Vasdom. O que quer dizer? Perguntou Tarzan. Trouxe vocês por este caminho, respondeu o negro, para saber se algum de vocês faltava coragem para seguir onde Onwet os conduzisse. É aqui que os jovens guerreiros de Sat vêm para provar sua coragem. E ainda assim, embora nasçamos e sejamos criados em penhascos, não é considerado nenhuma desonra admitir que Pastarhuvud, o pai das montanhas, nos derrotou, pois daqueles que tentam, apenas alguns têm sucesso, os ossos dos outros jazem aos pés de Pastarhuvud. Tadem riu. Eu não me importaria de vir por este caminho com frequência, disse ele. Não, respondeu Onwet, mas encurtou nossa jornada em pelo menos um dia inteiro. Assim, Tarzan verá o vale de Jad-Ben-Odo ainda mais cedo. Venha. E ele liderou o caminho para cima ao longo do ombro de Pastarhuvud, até que diante dele se estendia uma cena de mistério e beleza, um vale verde cercado por imponentes penhascos de brancura marmóia, um vale verde pontilhado por lagos de azul profundo e cruzado pelo rastro azul de um rio sinuoso. No centro, uma cidade da brancura das falésias de mármore, uma cidade que, mesmo à distância, evidenciava uma arquitetura estranha, mas artística. Fora da cidade, eram visíveis, ao redor do vale, grupos isolados de construções, às vezes uma, outras duas, três ou quatro agrupadas, mas sempre da mesma brancura intensa, e sempre em alguma forma fantástica. Sobre o vale, os penhascos eram ocasionalmente partidos por desfiladeiros profundos, cheios de vegetação, dando a aparência de rios verdes que corriam desordenadamente para um mar central de verde. Jad-Pele ou Jad-Ben-Odo, murmurou Tarzan na língua dos Pitecantrope. O vale do grande Deus é lindo. Aqui, em Alor, vive Cotan, o rei, governante de todo o Paudon, disse Tadem. E aqui, nesses desfiladeiros, vivem os Vasdom, exclamou Onwet, que não reconhecem que Cotan é o governante de toda a terra do homem. Tadem sorriu e deu de ombros. Não vamos brigar, você e eu, disse ele a Onwet, sobre aquilo que todas as eras não provaram ser tempo suficiente para reconciliar os Rodon e Vasdom, mas deixe-me sussurrar um segredo a você, Onwet. Os Rodon vivem juntos em maior ou menor paz sob um único governante, de modo que, quando o perigo os ameaça, enfrentam o inimigo com muitos guerreiros, pois todo Rodon combatente de Paudon está lá. Mas vocês, Vasdom, como estão? Vocês têm uma dúzia de reis que lutam não apenas contra os Rodon, mas entre si. Quando uma de suas tribos segue pela trilha da batalha, mesmo contra os Rodon, deve deixar para trás guerreiros suficientes para proteger suas mulheres e crianças dos vizinhos de ambos os lados. Quando queremos eunucos para os templos ou servos para os campos ou as casas, marchamos em grande número contra uma de suas aldeias. Vocês nem podem fugir, pois de ambos os lados estão os inimigos e, embora lutem bravamente, retornamos com aqueles que em breve serão eunucos nos templos e servos em nossos campos e casas. Enquanto os Vasdom forem tão tolos, os Rodon dominarão e seu rei será o rei de Paudon. Talvez você esteja certo, admitiu Onwet, é porque nossos vizinhos são tolos, cada um pensando que sua tribo é a maior e deveria governar entre os Vasdom. Eles não vão admitir que os guerreiros da minha tribo são os mais corajosos e nossas as mais bonitas. Tadem sorriu. Cada um dos outros apresenta exatamente os mesmos argumentos que você, Onwet, disse ele. O que, meu amigo, é a mais forte defesa que os Rodon possuem. Venham, exclamou Tarzan, discussões como essa frequentemente levam a brigas, e nós três não podemos ter brigas. Eu, é claro,
Estou interessado em aprender o que puder sobre as condições políticas e econômicas de sua terra. Gostaria de saber algo sobre sua religião, mas não às custas de amargura entre meus únicos amigos em Paudon. Talvez, no entanto, vocês adorem o mesmo Deus. Nesse ponto, de fato, nós diferimos, gritou Onwet, um pouco amargamente, com um traço de excitação na voz. Diferimos, quase gritou Taden. E por que não deveríamos diferir? Quem poderia concordar com o absurdo? Parem, gritou Tarzan. Agora, de fato, eu me com um vespeiro. Não falemos mais de assuntos políticos ou religiosos. Isso é mais sábio, concordou Onwet, mas devo mencionar, para o seu conhecimento, que o único e verdadeiro Deus tem um longo rabo. É sacrilégio, gritou Taden, pousando a mão sobre sua faca. Jad Ben-Odo não tem rabo. Parem, gritou Onwet, saltando à frente, mas imediatamente Tarzan se colocou entre eles. Chega, estalou ele. Sejamos fiéis aos nossos juramentos de amizade para que possamos ser honrados aos olhos de Deus, em qualquer forma em que o concebamos. Você está certo. Sem rabo, disse Taden. Venha, Onwet. Vamos cuidar de nossa amizade e de nós mesmos, seguros na convicção de que Jad Ben-Odo é suficientemente poderoso para cuidar de si próprio. Feito, concordou Onwet, mas, sem mais, Onwet advertiu Tarzan. O negro desgrenhado deu de ombros e sorriu. Devemos seguir em direção ao vale? Perguntou. A garganta abaixo de nós é desabitada. Aquela à esquerda contém as cavernas do meu povo. Eu gostaria de ver Pan-Etli mais uma vez. Taden visitaria seu pai no vale abaixo e Tarzan busca entrada em Alor em busca da companheira que seria melhor morta do que nas mãos dos sacerdotes Rodon de Jad Ben-Odo. Como devemos proceder? Vamos permanecer juntos pelo máximo de tempo possível, exortou Taden. Você, Onwet, deve buscar Pan-Etli à noite e com discrição, pois até mesmo nós não podemos esperar vencer Sat e todos os seus guerreiros. A qualquer momento podemos ir à aldeia onde meu pai é chefe, pois Jadon sempre receberá bem os amigos de seu filho. Mas para Tarzan entrar em Alor é outra questão. Embora haja um caminho e ele tenha coragem de colocá-lo à prova, ouça. Aproxime-se, pois Jad Ben-Odo tem ouvidos atentos e isso ele não deve ouvir. E com os lábios próximos aos ouvidos de seus companheiros. Taden, a árvore alta, filho de Jadon, o homem-leão, revelou seu audacioso plano, e, ao mesmo momento, a 100 milhas de distância, uma figura ágil, nua, exceto por um pano de cintura e armas, movia-se silenciosamente por um estepe sem água e coberta de espinhos, sempre procurando no chão à sua frente com olhos aguçados e narinas sensíveis. A noite havia caído sobre a inexplorada Paudon. Uma lua esguia, baixa no oeste, iluminava os rostos brancos das falésias de giz que se apresentavam a ela, com um brilho suave e sobrenatural. Negros eram os vultos em Corujá, garganta dos leões, onde vivia a tribo homônima sob Sat, seu chefe. De uma abertura próxima ao topo do imponente despenhadeiro, emergiu uma figura peluda. Primeiro a cabeça e os ombros e olhos ferozes vasculhavam a lateral da falésia em todas as direções. Era Sat, o chefe. Para a direita, para a esquerda e para baixo, ele olhava como se quisesse se certificar de que não estava sendo observado, mas nenhuma outra figura se movia na face do penhasco, nem outro corpo cabeludo se projetava de qualquer uma das inúmeras bocas de cavernas, desde a moradia elevada do chefe até as habitações dos membros mais humildes da tribo, próximas à base do penhasco. Então ele se moveu para fora, sobre a face vertical da parede de giz branco. À meia luz da lua recém-nascida, parecia que a figura pesada e peluda se movia pela face da parede perpendicular de maneira milagrosa, mas um exame mais atento teria revelado estacas robustas, tão grossas quanto o pulso de um homem, projetando-se de buracos no penhasco nos quais estavam cravadas. Os 4 membros semelhantes a mãos de Sat e sua longa cauda sinuosa permitiam-lhe mover-se com extrema facilidade para onde desejasse. Um rato gigantesco sobre uma parede imensa. À medida que avançava em seu caminho, ele evitava as entradas das cavernas, passando por cima ou por baixo daquelas que se encontravam em seu percurso. A aparência externa dessas cavernas era semelhante. Uma abertura de 8 até 20 pés de comprimento por 8 de altura e 4 a 6 pés de profundidade foi cortada na rocha semelhante a giz do penhasco. Na parte de trás dessa grande abertura, que poderia ser descrita como a varanda da frente da casa, havia uma abertura com cerca de 3 pés de largura e 6 de altura, evidentemente formando a porta de entrada para o aposento ou aposentos internos. Em ambos os lados dessa porta havia aberturas menores, que era fácil supor serem janelas pelas quais a luz e o ar poderiam chegar aos habitantes. Janelas semelhantes também estavam espalhadas pela face do penhasco entre as entradas das varandas, sugerindo que toda a face do penhasco estava repleta de aposento. De muitas dessas pequenas aberturas, pequenos riachos de água escorriam pela encosta,
e as paredes acima de outras estavam enegrecidas como se por fumaça. Onde a água corria, a parede estava erodida a uma profundidade de alguns centímetros até cerca de 30 centímetros, sugerindo que alguns dos pequenos riachos escorriam até o tapete verde de vegetação abaixo há séculos. Nesse cenário primitivo, o grande Pithecanthropus não provocava nenhum contraste desagradável, pois ele era tão parte dele quanto as árvores que cresciam no topo do penhasco ou aquelas que escondiam seus pés entre os fetos úmidos no fundo da garganta. Agora ele parou diante de uma entrada e ouviu, e então, silenciosamente como o luar sobre as águas que corriam, fundiu-se com as sombras do alpendre externo. Na porta que conduzia ao interior, parou novamente, ouvindo, e então, empurrando silenciosamente o grosso couro que cobria a abertura, passou para dentro de uma grande câmara escavada na rocha viva. Do outro lado, através de outra porta, brilhava uma luz, fracamente, em direção a ela. Ele rastejou com o máximo de furtividade, seus pés descalços não emitindo som algum. O porrete nodoso que pende em suas costas por uma correia presa ao pescoço ele agora retirou e carregou com a mão esquerda. Além da segunda porta havia um corredor correndo paralelo à face do penhasco. Neste corredor havia mais 3 portas, uma em cada extremidade e uma terceira quase em frente àquela em que S. estava. A luz vinha de um apartamento no final do corredor à sua esquerda. Uma chama oscilante subia e descia em um pequeno recipiente de pedra que estava sobre uma mesa ou banco do mesmo material, um banco monolítico construído na época em que o quarto foi escavado, erguendo-se maciçamente do chão, do qual fazia parte. Em um canto da sala, além da mesa, havia sido deixado um estrado de pedra com cerca de 4 pés de largura por 8 pés de comprimento. Sobre ele estavam empilhadas aproximadamente um pé de peles suavemente curtidas, das quais a pele não havia sido removida. Na beira desse estrado estava sentada uma jovem Vasdom. Em uma mão, ela segurava um pedaço fino de metal, aparentemente de ouro batido, com bordas serrilhadas, e na outra uma escova curta e rígida. Com esses utensílios, ela se ocupava penteando seu pelo liso e brilhante, que tinha uma semelhança notável com a pele de foca depenada. Sua tanga de pele de jato listrada de amarelo e preto estava no sofá ao lado dela, junto com os peitorais circulares de ouro batido, revelando as linhas simétricas de sua figura nua em toda a sua beleza e harmonia de contorno, pois, embora a criatura fosse negra como carvão e totalmente coberta de pelos, ainda assim era inegavelmente bela. Que ela era bonita aos olhos de S. o chefe, era evidenciado pela expressão satisfeita em seu semblante feroz e pela rapidez aumentada de sua respiração. Movendo-se rapidamente para frente, ele entrou na sala e, ao fazê-lo, a jovem olhou para cima. Instantaneamente seus olhos se encheram de terror, e, tão rápido quanto, ela agarrou o pano da cintura, com alguns movimentos hábeis, o ajustou ao redor de si. Enquanto ela reunia suas peitorais, S. contornou a mesa e se moveu rapidamente em sua direção. O que você quer? Ela sussurrou, embora soubesse muito bem. Tan-et-li, disse ele, seu chefe veio por você. Foi para isso que você mandou meu pai e meus irmãos espiar os Corrulo. Eu não vou aceitá-lo. Saia da caverna dos meus antepassados. S. sorriu. Era o sorriso de um homem forte e perverso que conhece seu poder e de forma alguma um sorriso agradável. Eu irei embora. Tan-et-li, disse ele. Mas você virá comigo para a caverna de S. o chefe, para ser invejada das X de Corujá. Venha, nunca, exclamou Pan-et-li. Eu te odeio. Antes me uniria a um Rodon Duque a você, espancador de mulheres, assassino de bebês. Uma expressão assustadora distorceu os traços do chefe. Xijato, ele gritou, eu vou domar você, eu vou quebrar você. S. o chefe, toma o que quiser e quem ousar questionar seu direito, ou combater seu menor desejo, primeiro servirá a esse desejo e então será quebrado como eu quebro isto. E ele pegou uma bandeja de pedra da mesa e a quebrou em suas mãos poderosas. Você poderia ter sido a primeira e mais favorecida na caverna dos ancestrais de S. mas agora será a última e a menos importante. E quando eu terminar com você, pertencerá a todos os homens da caverna de S. Assim é para aqueles que desprezam o amor do seu chefe. Ele avançou rapidamente para agarrá-la e, quando colocou uma mão brusca sobre ela, ela o atingiu fortemente no lado da cabeça com suas peitorais douradas. Sem emitir um som, S. o chefe, caiu no chão do apartamento. Por um momento, Pan-et-li se inclinou sobre ele, sua arma improvisada levantada para golpear vivamente caso ele mostrasse sinais de voltar à consciência, seus seios brilhosos subindo e descendo com sua respiração acelerada. De repente, ela se abaixou e retirou a faca de S. com sua bainha e cinto de ombro. Passando-a por seu próprio ombro, ela rapidamente ajustou suas peitorais e, mantendo um olhar atento sobre a figura do chefe caído, saiu de trás da sala. Em um nicho na sala externa,
Bem ao lado da porta que dava para a varanda, estavam cuidadosamente empilhados vários pinos arredondados com 18 a 20 polegadas de comprimento. Selecionando 5 deles, ela os transformou em um pequeno feixe ao redor do qual entrelaçou a extremidade inferior de sua cauda sinuosa, e assim carregando, dirigiu-se à borda externa da varanda. Certificando-se de que ninguém estava por perto para ver ou atrapalhar, ela rapidamente se agarrou aos pinos já fixados na face do penhasco. Com a agilidade de um macaco, subiu velozmente até a fileira mais alta de pinos, a qual seguiu na direção da extremidade inferior do desfiladeiro por cerca de 100 metros. Ali, acima de sua cabeça, havia uma série de pequenos buracos redondos colocados um acima do outro em 3 fileiras paralelas. Agarra-se apenas com os dedos dos pés. Ela retirou 2 dos pinos do feixe que carregava na cauda, segurando um em cada mão. Inseriu-os em 2 buracos opostos das fileiras externas, o mais acima que conseguia alcançar. Pendurada por esses novos apoios, agora pegou um dos 3 pinos restantes em cada um de seus pés, deixando o 5º firme em sua cauda. Alcançando com este membro, ela inseriu o 5º pino em um dos buracos da fileira central e então, alternando entre se pendurar pela cauda, pelos pés ou pelas mãos, ela movimentava os pinos para novos buracos, assim carregando sua escada consigo à medida que subia. No cume do penhasco, uma árvore retorcida expunha suas raízes gastas pelo tempo acima dos buracos mais altos, formando o último degrau da face íngreme do precipício até o nível do chão. Esta era a última rota de fuga para os membros da tribo pressionados pelos inimigos lá embaixo. Havia 3 dessas saídas de emergência da aldeia, e seria morte usá-las em qualquer situação que não fosse uma emergência. Isso Panhet Lee bem sabia, mas ela sabia, também, que seria pior que a morte permanecer onde o irado S-Sat pudesse colocar as mãos nela. Quando ela alcançou o cume, a garota se moveu rapidamente pela escuridão na direção do próximo desfiladeiro que cortava a montanha a 1 milha além de Corujá. Era o desfiladeiro de água, Corulu, para onde seu pai e 2 irmãos tinham sido enviados por S-Sat, ostensivamente para espionar a tribo vizinha. Havia uma pequena chance, de que ela pudesse encontrá-los. Caso contrário, havia o deserto Corujá-RYF, várias milhas adiante, onde ela poderia se esconder indefinidamente dos homens se conseguisse escapar do monstro horrível de onde o desfiladeiro tirava seu nome e cuja presença ali tornava suas cavernas inabitáveis por gerações. Panhet Lee rastejou silenciosamente ao longo da borda do Corulu, justo onde seu pai e irmãos estivessem observando. Ela não sabia. Às vezes, seus espiões permaneciam na borda, às vezes observavam do fundo da garganta. Panhet Lee não sabia o que fazer nem para onde ir. Ela se sentia muito pequena e indefesa sozinha na vasta escuridão da noite. Sons estranhos chegaram aos seus ouvidos. Vinham das regiões solitárias das altas montanhas acima dela, de longe, no vale invisível, e das colinas mais próximas e, uma vez, à distância, ela ouviu o que pensou ser o brado de um touro GRYF. Veio da direção do corro GRYF. Ela estremeceu. De repente, chegou aos seus ouvidos atentos outro som. Algo se aproximava dela ao longo da borda do desfiladeiro. Vinha de cima. Ela parou, ouvindo. Talvez fosse seu pai, ou um irmão. Estava se aproximando. Ela esforçou os olhos na escuridão. Não se moveu, mal respirava. E então, de repente, bastante perto, pareceu, 2 manchas de fogo amarelo esverdeadas brilharam na noite negra. Panhet Lee era corajosa, mas, como sempre acontece com os primitivos, a escuridão continha terrores infinitos para ela. Não apenas os terrores do conhecido, mas também os mais assustadores, os do desconhecido. Ela havia passado por muito naquela noite, e seus nervos estavam tensos ao máximo, nervos crus, tensos, prontos para reagir de forma exagerada ao menor choque. Mas isso não foi um simples choque. Esperar por um pai e um irmão e ver a morte em vez disso, encarando do escuro. Sim, Panhet Lee era corajosa, mas não era de ferro. Com um grito que reverberou entre as colinas, ela se virou e fugiu pela borda de Corulu. Atrás dela, rapidamente, vinha um leão de olhos diabólicos das montanhas de Paudon. Panhet Lee estava perdida. A morte era inevitável. Não havia dúvidas quanto a isso, mas morrer sob os dentes rasgadores do carnívoro, terror congênito de sua espécie, isso era impensável. Mas havia uma alternativa. O leão estava quase sobre ela mais um instante e ele a agarraria. Panhet Lee virou bruscamente para a esquerda. Ela deu apenas alguns passos na nova direção antes de desaparecer sobre a borda de Corulu. O leão, perplexo, plantando os 4 pés, mal parou à beira do abismo. Fitando para baixo, nas sombras negras abaixo, ele soltou um rugido furioso. Através da escuridão no fundo de Corujá, Et liderava o caminho em direção às cavernas de seu povo. Atrás dele vinham Tarzan e Tadem. Logo, eles pararam sob uma grande árvore que crescia próxima ao penhasco. Primeiro,
sussurrou um Et. Vou à caverna de Pan Et Li. Depois buscarei a caverna dos meus antepassados para falar com o meu próprio sangue. Não demorará muito. Espere aqui e voltarei em breve. Depois iremos juntos ao povo de Taden. Ele se moveu silenciosamente em direção à base do penhasco pelo qual Tarzan podia vê-lo subindo, como uma grande mosca na parede. Na luz tênue, o homem macaco não podia ver os pinos fixados na face do penhasco. Et moveu-se cautelosamente. No nível